Fala pessoal do YouTube e do Instagram IGTV, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E apesar dos apesares, né? Infelizmente meu computador acabou quebrando nesse período. Ontem não tivemos aulas, mas não foi por conta disso, foi por outro motivo. Mas mesmo assim, com esse problema, né, que nossas aulas estão tendo, né, faz falta. Vou continuar produzindo aqui para vocês um conteúdo de qualidade. Isso não vai ser nenhum empecilho, porque nós vamos continuar nossas aulas, vamos continuar batalhando e a minha missão aqui é de fornecer um conteúdo de qualidade para vocês, né? Nós vamos aí continuar, né, trabalhando com o nosso livro, nosso manual compacto de geografia, né? Sempre mostrando para vocês, né? Lembrando que nossa jornada de geopolítica ela vai ser lançada já nessa segunda-feira, hein? Fiquem ligadinhos aí, porque segunda-feira nós não teremos conteúdo do livro. Vamos ter a nossa jornada de geopolítica com o nosso primeiro tema. E o nosso primeiro tema será, que foi escolhido por vocês, a questão da Crimeia, né? Os impasses entre Rússia e Ucrânia em relação ao território da Crimeia, a disputa, né, entre esses dois países, né? A potência, a Rússia é uma potência, a Ucrânia, enfim, nós vamos dar uma estudada sobre os motivos que estão por trás dessa questão. Bem, vamos iniciar nosso conteúdo. Acredito que vai ser bem curto, porque é uma continuidade da questão, é uma continuidade do daquele assunto que nós tivemos sobre classificação do relevo, né? E a gente agora vai entrar nas formas de relevo, né? E a gente vai debater estudar sobre essas formas de relevo de uma forma bem sucinta, bem simples e de fácil entendimento para vocês. Mais uma vez, lembrando, né, que a geografia ela é muito importante, não é aquela matéria decoreba, né, que colocam na cabeça da gente que geografia é uma coisa decoreba, não é nada disso. Geografia ela é para ser estudada, ela é para ser analisada, né? Não adianta a gente decorar uma coisa que a gente vai esquecer pelo meio do caminho e até mesmo na hora da prova a gente vai esquecer. Não é nada decorado, é muito importante, até porque a geografia ela salva vidas, né? Depois a gente entra no mérito nesse contexto, né? Sim, antes de começar, abordar aqui também um pequeno assunto de geopolítica, né? Já para começar falando, eu vou ver se eu gravo um vídeo especial sobre a mudança da fronteira entre França e Bélgica. Um agricultor, né, um fazendeiro da, de uma zona rural da Bélgica, ele acabou afastando uma pedra que é o marco, né, entre as fronteiras de dois países, né? Essa pedra ela é que delimita a fronteira entre os dois países, entre a França e a Bélgica, né? E ele acabou removendo essa pedra, mas depois a gente vai analisar sobre o que deu essa história. Bem interessante, eu vou colocar essa curiosidade, vou gravar posteriormente esse vídeo para vocês aqui, um vídeo de curiosidade sobre esse fato que aconteceu, um fato bem inusitado. Mas enfim, vamos entrar aqui no nosso conteúdo de geografia física, né? Vamos continuar no nosso conteúdo de geografia física falando sobre o relevo brasileiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver, vamos acompanhar de acordo com o que diz o livro, Manual Compacto de Geografia. De acordo com a proposta, o relevo brasileiro foi dividido em 28 unidades, né? 28 unidades. 11 planaltos. O Brasil possui 11 planaltos através dessa divisão. 11 planaltos. 6 planícies e 11 depressões, que é um novo conceito geomorfológico proposto. Nós vamos estudar sobre cada uma dessas. Nós vamos estudar sobre analisar sobre cada uma dessas formas de relevo, né? Vamos entrar nessas primeiras formas. Principais formas. O relevo brasileiro, de acordo com o livro, o relevo brasileiro se caracteriza pelo predomínio de três grandes formas: planaltos, depressões e planícies. Planalto, planície, depressões, ou então depressão, deplanície, meu Deus.
depressões, planaltos, planície, enfim, eu gosto de falar planalto, planícies e depressões, que são resultado principalmente da ação dos agentes externos, como temperatura, chuvas, ventos, rios e marés. Só recapitulando, né? Nossa aula que nós estudamos sobre a introdução do relevo, a gente estudou o que eram agentes externos. Os agentes externos são aqueles agentes que modelam a forma do relevo, né? Chuva, vento, como eu acabei de ler aqui. Chuva, vento, a temperatura, o sol, enfim. Tudo isso, né? O sol que rege a temperatura, né? Tudo isso influencia nas modificações do relevo, e são os agentes externos, né? No Brasil, o relevo já não sofre a ação de vulcões e terremotos, agentes internos básicos para a formação de grandes formas estruturais, como as montanhas, dobramentos modernos. Eventualmente, em determinados pontos do território brasileiro, podem se sentir reflexos dos tremores de terra ocorridos em alguns pontos distantes, como o Chile, no Peru e territórios sujeitos a vulcanismos e abalos sísmicos, né? Esses países, né, o Chile e o Peru, eles estão como se fosse numa zona de transição entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, a placa do Pacífico, né, entrando nesse mérito de placa tectônica. Então esses países eles possuem eles estão dentro da área da Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira dos Andes, para lembrar vocês, é uma cadeia montanhosa que nós temos aqui no nosso continente sul-americano. Então, a origem, né, a formação da Cordilheira dos Andes, ela se deu através de um movimento de convergência de placas tectônicas, né? As placas tectônicas sul-americanas, Nazca e Pacífico, se chocaram, e o choque foi tão poderoso, foi um choque tão forte que elevou o material para cima, e esse material, um material rochoso, que deu origem aí à Cordilheira dos Andes. Então, a gente aqui no Brasil, a gente já não sofre com terremotos, apesar que existem, por exemplo, de vez em quando a gente vê notícia, teve um tremor de terra em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, teve um tremor de terra em Caruaru, mas são tremores que são ocasionados pela mudança da posição das rochas que estão no nosso subsolo, né? Aquele exemplo que eu citei, você está dormindo, você vai encontrar uma posição melhor para dormir. Com as rochas que estão no nosso subsolo, na crosta terrestre, por exemplo, elas tendem a procurar posições para uma melhor acomodação. Então, ocasionalmente acontecem esses tremores, principalmente nas regiões interioranas do Nordeste, mas não é nada tão forte como um terremoto que acontece lá no Chile, que é por movimentação de placa tectônica, né? Então, a gente aqui no Brasil, a gente costuma sentir esses terremotos que acontecem lá no Chile e no Peru. Como a gente costuma sentir, por exemplo, em São Paulo, teve um terremoto, acho que foi 7 ou 8 graus na escala Richter, né, que é a escala que mede o nível de intensidade dos terremotos. Algumas pessoas que sentiram lá na cidade de São Paulo, também na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoas sentiram um pouco desses terremotos, mas nada tão extremo. Vamos entrar aqui na forma de relevo planalto. Planaltos são superfícies irregulares, bastante desgastadas pela ação dos agentes externos e constituídas por morros, elevações de formas arredondadas, serras, terrenos acidentados com desníveis acentuados, chapadas, formas de topo plano com quedas acentuadas, que lembram um degrau ou uma mesa, e cuestas, que são terrenos com declive suave de um lado e íngreme do outro. Os planaltos situam-se sobre os escudos cristalinos, como os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. O exemplo é o Planalto da Borborema, que passa aqui em Pernambuco, né? Onde estão as cidades do Agreste. Planalto e Chapada dos Parecis, entre outros. Ou bacias sedimentares, como o Planalto da Amazônia Oriental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. São os principais planaltos que nós temos. Depressões. Vamos entrar no topo. Resumindo o que é o planalto. Planalto, só de uma forma bem simples para vocês. Planalto é uma superfície elevada de cume nivelado. A diferença do planalto para a montanha é que a montanha ela tem o cume desnivelado, ou seja, você vai subir na montanha e logo vai despencar, vai descer. E aqui não.
No Planalto não, você vai ter lá a subida, né? Voltando aqui, a subida, e você vai ter o nivelamento do cume, né? Do topo. As depressões são superfícies bastante desgastadas por longos processos de erosão. Apresentam-se relativamente planas ou levemente onduladas. Localizam-se entre áreas mais elevadas como os planaltos, né? Assim, quando a gente tem um fim do Planalto da Borborema, falando na nossa região, a gente tem o início da Depressão Sertaneja, né? Que é onde estão localizados os municípios do Sertão. Então, as depressões, elas são superfícies planas, mas densamente desgastadas, bem mais desgastadas que uma planície, de fácil, a gente pode dizer que é de fácil alagamento, como se a planície não fosse, mas ela tem uma facilidade também de alagamento. Elas são onduladas, podem ser onduladas, podem apresentar ondulações, até mesmo desníveis de altura, mas o que vai determinar a depressão são os processos de erosão, que são muito severos, né? O desgaste é muito maior, muito mais forte do que numa planície, numa área de planície. E por último, nós vamos entrar no mérito das planícies. Planícies são superfícies mais ou menos planas, isto é, pouco acidentadas, resultado da deposição de sedimentos de origem fluvial, marinha e lacustre, né? Que é de lagoas. Encontram-se bacias sedimentares recentes do período do Quaternário, ocupam pequena extensão do território brasileiro. No litoral, principalmente da região Nordeste, constituem barreiras sedimentares denominadas tabuleiros litorâneos. As planícies são áreas planas, mas que possuem uma pouca acidentação e pouca elevação de baixa altitude. Como eu já citei para vocês, o Recife, o ponto mais elevado do Recife é o Morro da Conceição. Ele tem 19 metros. É um morro que faz parte de planície, é uma elevação que faz parte da planície por ela não ter alcançado os 200 metros de altura, que aí sim a gente vai começar a pensar em outra forma de relevo, se tiver acima de 200 metros de altitude, de acordo com a classificação de Haroldo de Azevedo, claro. Então, isso é o que vai diferenciar. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas com pouca acidentação, né? E a gente, por fim, tem as altitudes. O relevo brasileiro, né, falando aqui sobre o que o texto nos revela, ele diz que o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas. Em aproximadamente 93% do território brasileiro, as altitudes são inferiores a 900 metros. O Brasil é um país tipicamente plano, né? O ponto mais alto é o Pico da Neblina, com 2.994 metros, localizado no estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. O ponto mais alto do Brasil está lá na região amazônica, né? É o Pico da Neblina, uma montanha lá que possui entre 3.014 metros e 2.994 metros. Né? Essas alturas, essas altitudes são aproximadas. Né? Ele está entre essa variação de altitude. E lembrando, a altitude é a altura em relação ao nível do mar. Aí esse texto, esse pequeno fragmento de texto, ele nos mostra que o Brasil é um país relativamente plano, apesar das elevações que nós possuímos, de chapadas, planaltos, enfim. Então, o Brasil é um país tipicamente plano. Então, isso é o que caracteriza o nosso relevo, né? A topografia mais ou menos plana. Apesar, você vê pelo nível de altitude do Brasil, 93% do território brasileiro, 93% do relevo do território brasileiro tem altitudes inferiores a 900 metros. Então, é isso aí, pessoal. Nós findamos o nosso conteúdo. Sim, tem mais uma parte. Desculpem. O predomínio de altitudes discretas deve à inexistência de dobramentos modernos e à intensa ação dos agentes externos, responsável pelos desgastes das velhas estruturas geológicas. Ou seja, o Brasil, como não tem dobramentos modernos, dobramentos modernos são as montanhas, né? Essas montanhas de cordilheira, como por exemplo lá da Cordilheira dos Andes. Como o Brasil não tem nenhuma cordilheira adentrando no nosso território, o Brasil é um país relativamente com altitudes discretas ou quase pífias elevações, por conta da falta de dobramentos modernos, montanhas, cordilheiras, e também pela questão do desgaste do nosso tipo de relevo, né? Os agentes externos, o sol, a chuva, eles atuaram de forma muito massiva, né, principalmente no período do Quaternário, desgastando
o nosso relevo. Dúvidas? Escrevam aí nos comentários. Podem mandar para mim pro direct via Instagram. E agradeço muito por vocês terem assistido essas aulas. Lembre-se, se você gostou do meu conteúdo, curta e se inscrevam no canal. Lembrando que esse vídeo vai primeiro para o YouTube e posteriormente para o nosso IGTV no meu Instagram. Meu Instagram é @felipe.wagnerhd. Muito obrigado, pessoal, por assistir. Agradeço a paciência. Vocês são fera, vocês são show. Não me abandonem. Vocês assistindo é uma forma de incentivar meu trabalho, principalmente agora que eu estou com um desafio muito grande, que é de preparar conteúdos para vocês sem auxílio de um computador. Mas estamos aí, Deus sabe de todas as coisas e vamos junto em frente. Valeu, galera. Falou.